Entendi, né? Olá, querida, paz do Senhor. Nós estamos aqui neste dia para fazer o nosso culto doméstico e hoje nós resolvemos fazer o nosso culto doméstico com você. Para você ter uma ideia, porque a gente sempre fala, né, que o culto doméstico, ensinar as crianças no caminho que deve andar e tal, ensinar a palavra, ensinar a orar. E o culto doméstico é a melhor forma que tem de você ensinar o seu pequeno a ler a Bíblia, a orar, a sentir um amor pelas coisas do Senhor, um amor pela obra do Senhor. E hoje nós estamos aqui para fazer o nosso culto com você, tá bom? E você é convidado a participar conosco, tá? Vamos começar, amém? Muito bem, crianças, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem é que vai dirigir o culto hoje? Sou eu. É o Juninho? Então tá bom, Juninho com a palavra para dirigir o culto. Primeiro, a mamãe estará fazendo oração. Logo em seguida, a oportunidade vai estar com o Adriano. Sim. Senhor, meu Deus, Meu Deus, muito obrigada muito obrigado por mais este dia por mais este da dia, tua presença. por tua presença. Muito obrigado Muito obrigado pela vida, pela vida, a saúde, a saúde, a minha família. minha família, Fica conosco conosco, e fale conosco vale conosco neste dia. neste dia. Amém. Amém. Agora o Adriel tá com a palavra, né, Adriel? Sim. Davi e Golias. Davi foi dar pão para os seus irmãos. Primeiro está caminho, né? Uhum. Depois os do império dele começam a voar. E era um gigante só pisando no chão. E era do povo. Efeitos especiais essa história. E era do povo filisteu. Ah, sim, era o exército filisteu, né? Ah, bem. E eles estavam voando porque estavam matando todo mundo, jogando todo mundo. Não. Com porrada, aí todo mundo estava voando. Não? É só pisando no chão. Quem? Golias? Uhum. Ah. Porque Golias era pequenininho? Como era Golias? Grandão? Era um? Gigante filisteu. Nossa, ele era um gigante. Filisteu. Uhum. E E o que Davi foi lá dar pão pro Golias? não, os irmãos deles estavam numa batalha. Na batalha contra os filisteus. E quando ele chegou lá que ele viu essa luta e o gigante vencendo todo mundo, o que o gigante estava fazendo? Batendo. Sim. Aí imagina como eles iam voar. E aí ele só estava pisando- falando o que com o exército de Deus? Com o exército de Israel? Vem lutar comigo. Ah, ele estava chamando para lutar, né? Uhum. Aí até aquela hora que ele falou assim, não tem nenhum homem para lutar comigo? Uhum. Aí Davi falou assim, eu vou. E aí? Aí ele, você pequenininho? E todo mundo começou a rir. E o gigante também riu, né? Uhum. Mas é claro, Davi tinha muita coragem, Davi era ousado, né? Porque na verdade o homem era grandão. Todo mundo caiu na gargalhada. E Davi pegou os 5 pedrinhas lá no riacho. Foi quando o gigante Golias gritou, vem lutar comigo. Ah, é? Como que ele gritou? Vem lutar comigo! E aí Davi falou assim, não vou não, que eu tô com medo. Não, Não? ele não falou nada, só foi. Com 5 pedrinhas só. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Davi não era corajoso? Eu acho Davi muito corajoso. Mas será que ele ia vencer? Eu não sei. Vamos ler, né? É, vamos ver. E Davi, você acha que ele gastou quantas? Quantas pedrinhas? É. Umas 4. E você, Juninho? Acho que ele gastou assim. Ah, 5, eu acho, porque o gigante era muito grande. Não. Não? Quantas? Uma. Uma pedra só? Tira uma pedra só? Aham. Eles
aqui, né? Ah, A pedrinha. bateu no lugar certinho. Olha aqui. Aqui, ó. Por que a pedrinha bateu no lugar certinho? Ele estava com Deus. Ela foi direcionada? Não. Foi Por certinho. Deus. Isso, foi direcionada por Deus. Vem assim, ó, reto. Se ele mirasse na barriga, ia vir assim, ó. Retinho, não assim. E aí o que aconteceu com o gigante? E o gigante, pra ele, morto. Morte. Ele caiu. Ah, E Davi, vocês acham que o Davi fez o quê depois? depois eu acho que Davi ficou pulando, né? Ê, Mateus gigante, Teve que oba! fazer uma festa. É, fez uma festa com bolo, guaraná. Pula. É, algodão doce. Não. Não, o que ele fez? Pega a espada dele, corta a cabeça e pôs de enfeites neles. Nossa, fala devagar, devagar. Pegou a espada dele, cortou a cabeça e pôs de enfeite. Foi de enfeite a cabeça ainda? E por que ele cortou a cabeça? Pra ter certeza que estava morto. Ah, Davi era muito esperto, além de corajoso, né? Mas e depois o que o pessoal fez do exército, quando viu que Golias estava morto? Fez uma festa. Não, o do exército de Golias. Os filisteus, o que eles fizeram? Foram? Ó, Foram embora? olha aqui. Os filisteus e o do Império do Davi. Foram tudo embora? Não, o Império do Davi estava perseguindo eles. É. E eles? Mas quando eles viram que Golias estava morto, eles foram embora, não foi? Ficaram Sim. com medo. Eles estavam caindo. Os rifles indo e o império deles estava indo. Quanto mais o império deles chegava por perto, o império filisteu se afastava. É? Se afastava. Isso. Enfim, Davi ganhou bonito, né? eu passo a oportunidade para nos unir. A oportunidade tá com a mamãe. Comigo? Muito bem. Hoje eu quero ler um versículo que já é bastante conhecido, né? Mas é sempre bom lembrar. Lá em Efésios 6, diz assim, ó. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que nós vemos aqui? Os filhos têm que obedecer aos pais. Pais é o quê? Não é só o pai. Pai e a mãe, né? E honrar o pai e a mãe. Sabe por quê? Hoje tem muitos jovens, às vezes quando fica mais velho, fica adolescente, fica jovem, aí o pai e a mãe sofreu muito para dar estudo a eles, para que eles venham a ter um bom emprego. E vocês acreditam que depois eles ficam com vergonha dos pais? E eles não honram os pais. Muitas vezes eles não falam que eles estão ali naquela posição porque o pai, a mãe deles, né, que ajudou eles para que eles estivessem lá, né? E não só isso também. Honrar o pai e a mãe não é só nessa situação. Honrar o pai e a mãe tem muitas outras situações. Quando você, olha só, entende que você é e quem você é por causa do seu pai e da sua mãe, você dá valor ao seu pai e tua mãe, você obedece o pai e a mãe, você está honrando eles. Não é verdade? Porque aqui está escrito, ó, este é o primeiro mandamento com promessa. O que é a promessa? Quando está falando assim, ó, se você obedecer seu pai e sua mãe, você tem a promessa de quê? De que vai te acontecer algo. De que você vai ganhar algo em troca daquilo. Adriel, fica quietinho. Aí o que acontece, ó? Aqui já vem respondendo. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí tem gente que fala assim, mas porque eu obedecer o meu pai e minha mãe, eu vou ter vida longa sobre a terra.
Por que, Juninho? Você sabe? Porque o pai e a mãe sempre sabem o bem pra nós. Isso. Então, obedecendo ele, a gente vai saber o bem pra gente. É verdade. É. Quer ver um exemplo? Por exemplo, às vezes o pai fala bem assim: filho, não fica andando com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são más companhias, fazem coisas erradas, não anda com ele. E aí o filho começa a andar com aquelas pessoas que fazem coisas erradas, que roubam os outros, que usam drogas, né? E aí o que acontece? A criança, tem criança já, que começa a andar com pessoas que fazem coisas erradas, que batem nos outros, que machuca os colegas na escola, e que começa a usar droga. Aí ele fala assim: não, mas eu não estou usando droga, mas ele está andando com quem usa, né? Aí chega alguém para bater nos outros colegas dele, vai bater nele também. Quando ele fica maior, chega alguém para matar e mata todo mundo. E se ele tivesse obedecido, ele não teria vivido mais? Se chegar alguém para matar um e matar todo mundo, matar ele também, o que acontece? Se ele tivesse obedecido o papai e a mamãe, ele não teria morrido, não é verdade? Então, mas como ele não obedeceu, ele não teve vida longa sobre a terra, né? Quando o pai às vezes... muita vida. Isso, vida longa é por muito tempo. por muito tempo. Tem quantos... Pois é, e tem quantos jovens hoje em dia que com 13, 14 anos já estão morrendo? A maioria. Por quê? Porque a mãe manda estudar, o pai manda estudar para ter uma boa profissão, né? Não andar com pessoas que não prestam, não ser ladrão, né? E ele não obedece o pai e a mãe, e o que acontece? Ele vai por um caminho errado e morre. E aí ele poderia viver muitos anos sobre a terra, mas como ele foi por um caminho errado, desobedecendo o pai e a mãe, o que acontece? Que nem o trem descarrilhou do trilho. Isso, igual um trem que descarrilha, né? Aí ele morre. Também no filme. É, igual num filme, entendeu? E aqui está dizendo que, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui já está bem claro. Não irritar os filhos é o quê? Em todos os sentidos, né? Não irritar eles, não provocar ira, não irritar. Ou seja, o que quer dizer? Procurar tentar entender o filho, tentar ouvir o filho, não ficar só brigando com o filho, brigando. Às vezes até à toa. Às vezes até à toa, não. Tentar ouvir o que o filho tem para dizer, tentar ouvir o porquê que ele agiu daquela forma. Talvez o filho fez alguma coisa errada. Até pensando certo. Talvez até pensando certo, fez uma coisa errada, mas o pai já chega brigando, já chega batendo. Não, escute o filho primeiro. Sim. Veja o que ele tem para falar. Ele pode falar que não vai mais fazer aquilo e se ele esquecer de fazer isso. Pois é, mas o pai tem que estar sempre ensinando a ele o caminho do bem. Sim. E com paciência, com perseverança, não é verdade? Segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Antes criem segundo a instrução do Senhor. Porque olha só, a criança, ela não sabe muitas vezes o que ela precisa saber. Não é, Juninho? E o pai e a mãe tem que ensinar para eles o que eles têm que saber. Né? Então isso que nós temos para hoje. Obedecer aos pais, né? Para que os filhos tenham vida longa sobre a terra. E pais, ouvem os filhos, escutem os filhos, aconselhem os filhos. Para quê? Para que você saber o que seu filho está fazendo, aonde ele está andando, se ele errou, por que ele errou. Instruí-los no Senhor. É verdade? Então cada um tem a sua parte. Os filhos têm que obedecer e os pais têm que ensinar. Porque se os pais não ensinar, como os filhos vão saber o que fazer certo? Não é verdade? É meio difícil. Pois é. E agora eu volto a palavra para o Juninho. Pai, Senhor, Amém. gostaria de ler com vocês lá em Juízes. Olha, ele mudou hoje. Hoje não é Apocalipse. Tá. Juízes 15, 9 ao 20. 9 ao 20, sim. Sansão derrota os filisteus. Deixa eu achar pra você ler. Você sabe a história de Sansão aí, achar?
Os filisteus foram e acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês os atacaram? E eles responderam: viemos aqui prender Sansão e fazer com ele o mesmo que fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então, arrancaram com 2 cordas novas e saíram da caverna. E fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou os cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração ao Senhor: tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco, dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré, que existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. O que você entendeu disso, Felipe? Que Sansão bebeu água e estava muito melhor. Isso. Muito melhor mesmo. Então tomou água e ficou bem melhor, né? Bem melhor. Isso mesmo. O que você entendeu, mãe? Fala você primeiro. Você é esperto, você vai pegar minhas palavras, não, senhor. Fala Eu você entendi que, assim, Sansão era muito procurado pelos filisteus. Sim. E por que será que ele era tão procurado? Porque ele era muito encrenqueiro. Se ele não fosse encrenqueiro, os filisteus não iam ficar correndo atrás dele. Ele era encrenqueiro agora. Essa foi boa. Sansão era encrenqueiro. Sansão era encrenqueiro. Porque se ele não fosse arranjar encrenca com os filisteus não ficariam procurando ele. Ele ainda fez uma coisa errada. Muitas. 10 coisas erradas. Então, Sansão se metia muito em encrenca. Foi por isso que acabou morrendo lá no tempo filisteu. Você ainda não contou essa parte. Mas é porque é muito grande a história de Sansão. Não dá pra contar tudo, né? Ele tá falando hoje só sobre essa parte.
Que eu acho que você quer dizer assim, né? Porque ele também provocava muito, né? É. Tá certo que os dois eram povos rivais, mas ele provocava demais. Porque eu falo o que você acha, não? Deixa eu ver. Olha só. Na verdade, é como a gente estava batendo aquele papo aquela hora, né? Conversando, nós estávamos conversando. Sansão, eu acredito que na verdade Sansão nunca entendeu o verdadeiro chamado dele. Não é verdade? Ele nunca entendeu, porque quando, né, a mãe dele foi ficar esperando ele, a mãe dele não podia ter filho. Quando a mãe dele foi ficar esperando ele, um anjo apareceu e falou que ele seria nazireu desde o ventre, ou seja, ele seria separado para algo, para o serviço de Deus, ele seria separado. Aí, Sansão era melhor do que as outras pessoas. Não, não era, mas ele nasceu com um objetivo. E ele foi separado para esse objetivo. Só que em toda a história de Sansão, a gente vê que talvez pela força que ele tinha, ele achava que a força vinha dele mesmo. Não, Ele vinha de Deus. E a força vinha de Deus, é verdade. E por quê? Porque ele era separado desde o ventre da mãe dele. Então, olha só, falava que ele não podia beber bebida forte. E na situação que nós vemos que muitas vezes ele estava em festa, quer dizer, se ele estava em festa, bebia, ficava embriagado. Nós vemos aqui, a primeira mulher dele, ele foi procurar a mulher do povo inimigo, né? Ele deitava-se com prostituta. Então ele não entendia. Deus falou o quê? Que ele não podia tocar em nada imundo. E ele comer. tocou no mel do leão que ele tinha matado. Isso, e o leão já estava morto e há muitos dias já estava o quê? Imundo. Imundo. E ele tocou. Mas só que olha só, se ele não podia nem tocar nenhum animal morto, como que ele podia se deitar com prostitutas, não é verdade? Com mulheres que não era a mulher dele, não era a esposa dele, ele não tinha casado com ela, né? Ele podia ficar namorando com um monte de mulher, Não. igual ele ficava? Você acha que isso estava certo? Ele se casou mais ou menos com 5 a mais. Pois é, ele tinha que namorar e casar com uma mulher só. Com uma E só. os pais dele falaram, E- igual nós estávamos falando aqui, Adriel, só um pouquinho. Nós não falamos que temos que obedecer aos pais? Sim. Se ele tivesse obedecido os pais dele, ele teria vivido mais tempo sobre a terra. Os Porque o que, pais que os não. pais dele falou, Juninho? Não tem tantas mulheres. Bonitas entre o nosso povo? O que você vai procurar uma mulher justamente do povo inimigo, ô Sansão? E ele obedeceu? Não. Ele obedeceu o pai dele e a mãe dele? Não. O que é que ele fez? Foi procurar a mulher no povo inimigo. E aí o que aconteceu? Morreu! Pois é, se ele tivesse obedecido, isso não teria acontecido. E ele não obedeceu. Aqui está a prova de que quando a gente obedece o pai e a mãe, a gente vive mais tempo sobre a terra, né? Então eu entendo que Sansão nunca entendeu, Sansão nunca entendeu de verdade o chamado que Deus tinha na vida dele, a importância que Deus queria para ele. Então, ele tocava em coisa imunda, ele tinha várias namoradas, ele bebia vinho. A última coisa que foi o quê? Cortou o Cortar o cabelo. cabelo. Foi só a gota d'água. Tipo isso, a gota d'água. Mas na verdade ele já estava longe de Deus, há muito tempo. E Deus, a cada batalha e cada coisa que acontecia, Deus dava chances para ele. Para mostrar para ele, olha, Sansão, lembra que você foi separado. E Deus dava força a ele novamente. E ele sempre, né? Até que a última coisa foi. Por isso, que a gente, lembra que a gente estava falando? Você falou o quê? Que ele matou mais gente. Na morte dele do que na própria vida. Porque eu acredito que ele só veio entender realmente o chamado de Deus depois que ele ficou preso. Que furaram os olhos dele e que ele ficou preso e girando o moinho lá dos filisteus. E os filisteus rindo e zombando dele. Foi onde ele se arrependeu e ele entendeu realmente o que Deus queria dele. Só que aí já era aqui. Tarde. E o que acontece? Deus perdoou ele? Perdoou. Mas como a gente estava dizendo, a gente sempre diz, as consequências continuam. O erro, Deus perdoa o erro, mas às vezes a gente tem que pagar as consequências dele. Do mesmo jeito. Não é verdade? Então Deus perdoou ele, fez as forças dele voltar. Mas
as consequências do erro dele foi o quê? Deus não ia fazer nascer outro olho nele de novo. Que os olhos dele foram arrancados, né? Então, o que aconteceu? Ele ficou cego, não é verdade? Sim. E ficou sem os olhos. Então, isso aí foi a consequência do erro dele. Deus perdoou ele, mas as consequências do erro dele continuaram, né? Ele continuou cego, apesar de que Deus deu a força a ele novamente, mas as consequências do erro dele, ele teve que pagar. Então, quando eu olho para Sansão, o que eu penso é isso, que Sansão nunca entendeu. E nós temos que entender que nós não viemos neste mundo à toa, nenhum de nós. Igual não canta lá na Paula, Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em teu coração, para viver e marcar sua geração. E você também precisa saber que antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano pra você. Um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em seu coração, pra viver e marcar sua geração. Né? E mesmo antes de nascer. Né? Mesmo antes de nascer, só que Sansão não entendeu isso, mas nós temos que entender que todos nós somos especiais, né? E temos que entender isso. Bem, isso é o que eu ensino. Eu não lembro a música toda. Fala, Juninho. Tá com sono, Juninho. Fala, Juninho. A mamãe vai estar orando e eu vou estar... E ele não falou nada, né? Esperto esse menino. Deixou só pra mim. Tudo bem. Ó, qualquer dia desse o Juninho vai pregar, tá? Vou gravar o Juninho pregando. Vai. A mamãe vai estar com oração e eu vou estar despedindo com a bênção. Tá bom. Depois, se vocês quiserem cantar um hino, vocês que sabem. Não? Ou vocês querem cantar? Já cantou, né? Então tá bom. Eu orar de novo? Não, deixa eu orar. Deixa eu orar, né? Porque eu já orei pra começar. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por este dia. por este dia. Proteja Todos. Faça Eu O Adriel e e para a escola do meu irmão. para a escola do Juninho. E Todos os médicos serem curados, completos muito bem. E também faça a minha família ser sempre assim. amém. Eu não lembro tudo que você falou. Também não. Amanhã. Abençoa que a nossa família seja sempre assim e que todos do médico saiam curados, sarados. Muito bem. E Que a nossa família sempre continue assim. que a nossa família sempre continue assim. E Que ele o Adriel consiga ir para outro lugar bom. ir para um lugar bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o Juninho começa, né? O grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo junto comigo. Amém. Amém. E hoje agora termina o nosso culto. E nós terminamos o nosso culto cantando assim, ó. E você também precisa saber que antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano pra você.
coração. Um sonho guardado em seu coração pra viver e marcar sua gente.